você deveria ficar entediado. Ou seja, não fazer nada, parar pelo menos um pouco do seu dia e não pensar em nada, não tentar aprender nada, não ver nada novo e deixar o seu cérebro descansar um pouco. Hoje, na era das redes sociais, celulares e computador, tá cada vez mais difícil as pessoas poderem se dar o direito de descansar um pouco, parar um pouco, deixar a mente simplesmente devagar, pensar em qualquer coisa. E as pessoas estão vivendo cada vez mais aceleradas, com mais e mais informações, vídeos curtos, notícias, a última coisa que alguém falou, a mensagem que recebeu no celular, e acaba nunca parando um pouco para simplesmente deixar o cérebro descansar. E hoje, se você procura aqui no YouTube, vai encontrar muitas dicas de produtividade, que você deveria fazer mais, aprender mais, ser melhor, o tempo inteiro fazer mais e mais e mais, e as pessoas acabam se sentindo ansiosas, nervosas e sufocadas por estar o tempo inteiro tendo uma nova informação, ao ponto que hoje a maior parte das pessoas não consegue nem comer sem estar com o celular junto, sem estar vendo alguma coisa junto, vão fazendo alguma coisa o tempo inteiro, pensando que se você parar um pouco e ficar entediado, isso vai ser ruim. Mas na realidade, o tédio é muito importante para o nosso cérebro, e essa nossa constante de fuga do tédio e o tempo inteiro correr atrás de informações é uma das razões pelas quais as pessoas sofrem tanto hoje com ansiedade, angústia e muitas vezes aquela sensação que a pessoa sente que nem se conhece, porque nunca se permite descansar um pouco, parar e pensar. E isso é uma coisa que tem sido cada vez mais visto pela ciência, pela parte da psicologia comportamental. O quanto o tédio, na realidade, é muito bom para nossa cabeça e acaba ajudando em processos de criatividade. Hoje, muito se fala que a geração Z e agora essa nova geração alfa, que são os mais jovens, não são tão criativos quanto as crianças antigamente. E eu cresci numa época, nos anos 90, que não tinha muito o que fazer. Eu me acostumei muitas vezes com o tédio. E o tédio, de certa forma, era uma coisa que acabava me impulsionando a ter novas ideias, criar histórias. Na época, quando eu era pequeno, eu costumava ler revistas de quadrinhos, mas elas eram curtas e acabavam, e eu acabava imaginando novas histórias. Inclusive, eu cheguei a desenhar e criar histórias para aquelas revistas. E até hoje eu sempre penso que se eu não tivesse sido criado dessa forma, eu não seria quem eu sou hoje, porque essa criatividade acabou sendo parte de quem eu sou hoje. E ao mesmo tempo, se eu tivesse sido criança hoje, é claro que eu ia querer ficar no computador, no celular, jogando alguma coisa, porque na realidade o nosso cérebro não gosta do tédio. E quando a gente fica parado, entediado, sem fazer nada, o nosso cérebro liga como se fosse um piloto automático no cérebro. E isso faz ele agir de uma maneira diferente. E é por isso que acaba ativando esse mecanismo que envolve mais criatividade. Eu já faço vídeos aqui pro YouTube há muito tempo. Muitas vezes eu tô tentando procurar uma ideia, achar uma ideia, não sei o que fazer. E aí naquele momento que eu tô pensando, não sai nada. Depois quando eu paro, relaxo, não tô fazendo nada, a ideia vem do nada na minha cabeça. Muitas vezes eu já tive ótimas ideias em momentos que eu não estava pensando em nada. E aqui tem uma coisa interessante que também já foi estudada, que eu vi um psicólogo de Harvard, literalmente um psicólogo de Harvard contando que já foi feito um estudo que as pessoas tinham que ficar paradas, entediadas. E nesse local que elas estavam paradas, entediadas, a única coisa que tinha era uma maquininha para a pessoa tomar um choque. As pessoas preferiam tomar um choque da maquininha do que ficar muito tempo parada, entediada. Então olha que interessante, para o nosso cérebro o tédio é bom, porque ele tenta buscar coisas novas, ele tenta criar novas conexões, só que ao mesmo tempo ele não gosta disso, é um processo desconfortável, então a gente tenta fugir do tédio. E hoje com o celular, redes sociais, computador, você sempre vai ter uma coisa nova para ver, e você sempre vai ter aquela sensação que tem mais coisas para ver, que não viu o suficiente, que naquela hora alguém postou uma coisa nova e vai acabar ficando ali o tempo inteiro até ficar exausto. E aqui tem outro detalhe que esse psicólogo mencionou que eu achei muito interessante, é que conforme a gente vai se acostumando a ficar o tempo inteiro no celular ou vendo algo novo para preencher aquele tédio, o tédio vai ficando cada vez pior. Isso é uma coisa que a gente consegue ver bem, principalmente quando tem alguma queda de luz ou alguma situação que cai a internet. A gente acaba ficando muito nervoso e angustiado, pensando que tá acontecendo alguma coisa, que a gente vai perder alguma coisa, como se tivesse que prestar atenção em tudo o tempo inteiro, senão você está perdendo algo. Claro, eu não estou falando para você parar de fazer tudo e ficar olhando para a parede e não fazer nada. Hoje se sabe que não precisa de tanto tempo assim. Se você parar por 10, 15 minutos, simplesmente fechar os olhos, parar e pensar, já é suficiente para você ter esses benefícios. E quando eu digo benefícios, você pode acabar se sentindo melhor, se sentindo mais tranquilo, e pode ajudar até mesmo em outras coisas que as pessoas correm atrás, como produtividade, um pouco mais de alívio. E eu acho que isso é muito importante, principalmente em alguns momentos do nosso dia a dia, como por exemplo em refeições. Eu tenho parado totalmente de ficar perto do celular quando eu tô almoçando, tomando café da manhã ou jantando, e a diferença é muito
muito grande. Você começa a prestar mais atenção no que tá comendo, sentir mais o gosto do que tá comendo e presta atenção nas outras pessoas. Assim como em momentos que está com outras pessoas, dá um tempo pro celular e prestar atenção nas pessoas. Estar ali no ambiente também é muito importante, assim como antes de ir dormir. Eu fiz um vídeo que eu falei sobre insônia, eu já sofri com insônia uma boa parte da minha vida e uma das coisas que mais fez diferença foi parar o uso do celular por um tempo antes de dormir e tentar ler um livro ou eventualmente simplesmente parar, respirar um pouco, pensar. Isso acaba ajudando não apenas a dormir mais tempo, mas também dormir melhor e tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Além disso, você não precisa estar sem fazer nada literalmente. Se você fizer alguma atividade, alguma tarefa, simplesmente sem pensar nada, sem ouvir nada, também vai ajudar. Como, por exemplo, se você for preparar uma refeição, se for lavar uma louça, se for arrumar a casa, simplesmente fazer aquilo sem pensar nada também já vai ajudar bastante. Hoje em dia tem muitas pessoas que não conseguem fazer nada sem estar ouvindo uma música, sem estar vendo algum vídeo, sem estar fazendo alguma coisa. E isso não é sempre positivo. Não tô dizendo que você tem que fazer isso o tempo inteiro, mas se você der algum intervalo, algum descanso para sua cabeça durante o dia, já vai ajudar. Por isso que se você está assistindo esse vídeo aqui, tente todos os dias ficar 10 a 15 minutos longe do celular, longe do computador, longe do YouTube. Simplesmente respire e deixe a sua mente devagar para qualquer lugar. Eu garanto que isso vai ajudar. E você já percebeu que essa nossa cultura de fazer algo o tempo inteiro, produtividade o tempo inteiro, aprender algo o tempo inteiro é bem tóxica e não faz bem para as pessoas? Já percebeu que nós temos jovens que são mais ansiosos e até mesmo adultos e idosos estão ficando cada vez mais ansiosos? Já tinha pensado que o tédio pode ser muito útil e ao mesmo tempo ajudar bastante a nossa cabeça? Deixa aí nos comentários, eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz dando 10 dicas em relação à insônia que ajudaram bastante o meu sono. Até a próxima!